os recadinhos, tá? Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Estou aqui rindo porque a gente já estava falando com o pessoal aqui do Meet, né? Já estávamos nos preparando para esse momento especial, né? Nosso sexto dia. Gente, vocês têm noção que a gente chegou na metade do caminho? Vocês têm noção que a gente já andou, já demos 6 passos de 12, né? Aliás, vamos receber hoje, né? O sexto passo, a sexta lição, o sexto ensinamento. Hoje chegamos no sexto dia. Eu falei para vocês que passa rápido, irmã, mas 12 dias é muito tempo. Não é. Passa muito rápido. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos entrar bem rapidinho. Não demora para mandar o convite, não demora para enviar esse avião aqui para chegar no maior número de pessoas, não demora para levantar da tua cama, né? Preparar a sua água. Se você não preparou ainda a sua água, corre preparar em nome de Jesus. Prepara também o seu azeite. E eu já vou chamar a minha convidada, falei para ela que hoje a gente não vai perder tempo, não que os outros dias foram perdas de tempo, não foi, foram momentos preciosos também. Mas eu digo porque hoje é domingo, né? E hoje nós temos cultos em nossas igrejas e a gente precisa também se preparar, né? Então, nós vamos fazer desse tempo aqui uma bênção em nome de Jesus. Bom dia para todos que já entraram, todos que estão aqui comigo, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que será tremendo. Eu vou só esperar a minha convidada me dar um bom dia. Assim que ela me der um bom dia, eu vou mandar o convite para elas, para ela, em nome de Jesus. Amém? Depois você me conta como tem sido essa experiência para você, né? Como você tem recebido, né? Cada banquete, cada maná que Deus tem trazido para nós nessas madrugadas, né? Maravilhosas. Escreve aí, tem sido bom, tem sido razoável, tem sido tremendo, tem sido maravilhoso. Irmã, não está acontecendo nada, não estou vendo nada acontecer. Eu quero que você relate aqui para mim, irmã. Eu assisti, mas eu não estou vendo nada acontecer. Eu acho meio difícil, né? Eu acho meio que impossível você estar recebendo tudo que nós já recebemos, 5 dias aí tremendamente abençoados e você não ter recebido, né, nenhum entendimento. As palavras que eu tenho recebido têm sido tremendo, tem sido maravilhoso, tem sido bênção, o pessoal aqui do Meet também, em nome de Jesus. Às vezes eu olho para o lado porque eu tenho o Meet aqui do meu ladinho, né? As minhas amigas, deixa eu mostrar vocês. Por enquanto nós estamos em, deixa eu ver, 46, 50, 54. Olha, minhas amigas aqui, façam assim, meninas, mandem coraçãozinho, pessoal do Meet, tudo pro pessoal aqui do Instagram ver que vocês estão aqui em nome de Jesus. Olha lá, subindo o coraçãozinho, dando bom dia para vocês aqui em nome de Jesus. Estamos sempre juntas, né? E eu entrei rindo porque a gente estava falando um pouquinho sobre ontem, o que aconteceu na minha igreja, né? Ontem foi tremendo, né? Foi muito maravilhoso o que Deus fez em Guaíra, na nossa igreja aqui, e as minhas amigas que compareceram, foi muito, muito bom receber vocês, cada uma de vocês, aqui de Guaíra mesmo, né? De Monte Azul, de Ribeirão, de Sertãozinho, de Barretos, né? Eu quero agradecer a vida de cada uma de vocês, foi simplesmente maravilhoso receber vocês aqui comigo e eu creio que no mais breve possível nós estaremos todas, né? Todas reunidas, né? Em nome de Jesus no nosso congresso. Irmã, me fala mais sobre o congresso. Outro dia eu falo, hoje eu falei que eu não ia me demorar justamente porque é domingo, mas depois na semana me cobrem que a gente fale. Não é nada que já está programado, não. O que nós estamos fazendo é orar. Estamos orando
por 3 dias juntas em um lugar onde o Senhor vai preparar, em um lugar onde a gente vai orar, onde a gente vai interceder, onde a gente vai passar momentos de comunhão. Não tem nada certo, que dia vai ser, que mês vai ser, que ano vai ser, que lugar vai ser, não tem. Apenas em oração, em nome de Jesus. Eu vou chamar minha convidada, ela já está aqui comigo. Pensa numa pessoa especial na minha vida. E essa graciosa, preciosa, que está aqui comigo. Bom dia, pastora. Bom dia. Bom dia, meu amor. Essa é a preciosa que Deus me deu, essa pessoa tão importante, né? Uma mãe na fé para mim, tem me ensinado, tem me carregado no colo, tem me exortado, tem me ensinado. E, pastora, a senhora não tem ideia do quanto eu sou grata pela sua vida, do quanto eu amo a sua vida. E eu acho que eu já falei isso para a senhora uma vez, que eu falava para Deus, eu falava: Senhor, eu queria tanto alguém que cuidasse de mim, sabe? Alguém que me chamasse atenção, nem que tivesse que falar: filha, não, isso está errado. Não é assim que faz. O caminho que você está percorrendo está errado, né? E anos depois, né, de uma caminhada ali de intercessão simples, ali nas malhadas, quietinha, com as meninas da igreja, o Senhor vem e me presenteia com a senhora, com a dona Fátima, com a dona Cristiane, me presenteia com a Eli, com a Mavi, enfim, com toda essa equipe linda que o Senhor tem nos dado, meninas que têm acrescentado, Laisa, Silvia. Eu não vou conseguir citar o nome de todas elas aqui, mas vocês sabem, né, o quanto vocês têm sido, nossa, maravilhosas na minha vida. Eu não tenho como agradecer com palavras. Pastora, muito bom dia, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Bom dia. Eu falo meninas, né? Mas hoje é meninas e meninos. Bom dia, que o nosso dia seja abençoado, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que tudo é possível aquele que crê. E eu creio num Deus do impossível, num Deus que vai além, né? E faz muito mais do que a gente pede, pensa ou espera. E nessa manhã, né, Ana? Ana, eu não tô te vendo, tá? Você ficou assim? Não tô te vendo. Você sumiu da minha tela. Não tem problema não, meu amor, eu tô te vendo, tá? Aí, E, gente, esse Deus que vai além do que a gente pede, pensa ou espera, né? Ele vai muito além, em nome de Jesus. E que nosso dia, né, que Deus hoje possa falar conosco tremendamente. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, em nome de Jesus, né? Que o nosso coração seja assim, um solo fértil, que a semente ao cair ela possa germinar e dar 100 por um, em nome de Jesus. Amém, Ana? amém, minha pastora, amém, querida. Pode fazer a oração, tá bom? E já entrar com a palavra, fique à vontade. Estamos numa mesa com mulheres, homens sedentos pela presença de Deus. E a palavra é com a senhora hoje, em nome de Jesus. Precisar, pode chamar, que eu solto o meu microfone por enquanto. Tá Enquanto a bom. senhora fala, eu vou deixar ele mutado, mas a senhora fique à vontade, tá? Amém. Deus amado, Pai amado, Pai querido, Pai bendito, Pai santo, Pai tremendo. Coloca nossas vidas, Pai, diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco diante de Ti cada vida, Senhor, que está online, Senhor, nessa madrugada, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nos guarda como a menina dos Seus olhos, Deus, em nome de Jesus. Nos cobre, Senhor, com Teu sangue, Senhor. Nos torna invisível, Senhor, a todo olhar demoníaco, Deus, em nome de Jesus. Dá ordem a Teus anjos, Senhor, a nosso respeito, a respeito da nossa casa, da nossa família, Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que verdadeiramente possamos nos assentar à sua mesa nessa manhã, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu vou falar com vocês do livro de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Eu vou estar
está falando sobre a mulher cananeia, né? Essa mulher, ela não tinha direito à bênção, mas ela não desistiu de ver a filha dela liberta. Né? Muitas das vezes a gente passa por situações em que nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. E Deus nos coloca à prova. Ah, pastora, a senhora fala que Deus nos coloca, né? Eu tenho uma, né? Eu tenho uma filha, Cássia, ela tem 37 anos, né? Eu sou pastora, meu esposo é pastor. E a minha filha hoje ela é uma bênção. Minha filha hoje é minha parceira de intercessão. Mas não foi assim, né? Eu sempre falo isso, a minha filha ela entrou num quadro de rebeldia e isso durou até os 20 anos dela, 22 por aí. Mas eu tinha promessa do Senhor. Eu tinha as promessas do Senhor. Eu tinha a promessa do Senhor que assim como eu era uma massa santa, a minha filha também seria uma massa santa. E não é fácil, não é fácil. Deus teve que trabalhar em mim para depois trabalhar na minha filha. E muitas das vezes a gente pensa que a gente está agradando a Deus. E a gente não está. Muitas das vezes a gente pensa, né? A gente está fazendo tudo certo, está criando nossos filhos tudo certinho, mas não está. O Senhor teve que aparar minhas arestas, né? Teve que trabalhar muito em mim, eu tive que descer à casa do olheiro para que ele fizesse a obra em mim. Aqui no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24 em diante, diz assim: E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Jesus queria se esconder, Jesus queria descansar um pouco. Só que essa mulher ela tinha uma filha endemoniada. E quando, né, ela se... Jesus queria esconder, mas ele não podia se esconder. Não podia por causa dessa mulher. O quanto a gente está disposto, né, a buscar a presença do Senhor a tal ponto de dele se sentir incomodado. Incomodar Jesus. Até conseguir um milagre. Né? Ele diz, né, aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. E no 25 diz assim: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se a seus pés. Essa mãe não mediu esforços. Ela não mediu esforços. A filha dela estava endemoniada. Tinha um espírito imundo que dominava a filha dela. Mas ela ouviu falar de Jesus. Eu não ouvi falar de Jesus, né? Eu conheço Jesus. Eu tenho uma história, né? Eu tenho uma história com Jesus. E quando eu olho para essa passagem, né? Dessa mãe, a filha dela estava endemoniada. Quantas vezes eu cheguei diante do Senhor? Quantas vezes eu dormi no altar da igreja, clamando a Deus pela vida da minha filha? Quantas vezes eu dormia na igreja sozinha, clamando a Deus? E uma vez que eu estava clamando o Senhor, Ele me deu uma promessa.
promessa. De Isaías 61:4. Aquela promessa ardia no meu coração. Isaías 61:4 diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão, né, os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Aí o Senhor falou: sua filha, ela será, né? Ela vai edificar os lugares assolados. Eu só tinha a promessa. Eu olhava para o quadro era triste. Minha filha nunca bebeu, nunca fumou, sabe? Nunca isso. Mas as companhias eram terríveis. E como essa mãe aqui, né, que clamou o Senhor, assim eu clamava a Deus. E o Senhor me fez essa promessa, o Senhor me deu tantas promessas. O 26 diz assim: e a mulher era grega, cirofinense, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Ela rogava, implorava, clamava, Senhor. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Porque os gregos tinham essa briga, né, com os judeus. Né? Os judeus chamavam os gregos de cachorrinhos, porque achavam que eles não tinham direito à bênção. Mas só que em Mateus, no livro de Mateus, essa mesma passagem, Jesus fala que era uma filha perdida da casa de Israel. Chama essa mulher. Era uma ovelha perdida da casa de Israel. E Jesus fala isso para ela, para ofendê-la. Porque Jesus, ele vai mexer conosco, ele vai colocar o dedo na nossa ferida para ver o que a gente vai fazer, o que a gente vai responder. E essa mulher, né, estava ali clamando ao Senhor. E ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por esta palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. Ela não suportou que Deus chamou ela de cachorro. Ela não se importou, né? Ela falou: não, Senhor, os cachorrinhos comem da migalha. Era mesmo que ela falasse assim: ah, Senhor, eu fico embaixo da mesa, mas eu como nem que for a migalha, porque a migalha do Senhor já vai trazer o quê? Libertação para minha filha. O que nós estamos dispostos a dar para o Senhor, para que nossos filhos sejam libertos. O que estamos dispostos a sofrer, a passar, para os nossos filhos serem libertos. Para os nossos filhos trilhar o caminho do Senhor. Né? O Senhor teve que quebrar minha dura cerviz. Eu era uma mãe que falava assim: você tem que fazer o que eu quero. Eu falava: ah, isso não pode. Aí ela falava: mas por quê? Porque eu não quero, assim que eu falava. E Deus teve que quebrar isso tudo. Eu me lembro que uma vez a minha filha aprontou muito, chegou em casa de madrugada. E eu estava preparada já, né, para pegar as orelhas dela. E o Espírito Santo falou comigo: não
Você vai pedir perdão para ela. Olha, aquilo ali me arrasou. Porque eu falei, Senhor, ela que está errada. A tua palavra diz para honrar, né? Honra o teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias na face da terra. Ela não está me honrando. Aí o Espírito Santo me deu um ensinamento naquele dia. Você vai liberar perdão, você vai pedir perdão para sua filha, porque verdadeiramente a palavra diz: honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias na face da terra. Quando, né, e lá no Velho Testamento fala que quem não honra o pai e a mãe tem que ser apedrejado até a morte. Quando nossos filhos batem a porta, faz malcriação para nós, o demônio da morte tem legalidade de ceifar a vida deles por causa dessa palavra. É por isso que o Senhor, em Provérbios, fala da vara da correção. E esse demônio, quem expulsa da vida dos nossos filhos, é só o pai e a mãe. Isso que eu estou falando é muito sério. Eu sei que tem mães aqui de filhos adolescentes, mães que têm dificuldade com seus filhos, pais que têm dificuldade com seus filhos. Mas a responsabilidade é nossa. Quando nossos filhos estão em rebeldia, só o pai e a mãe que pode chegar diante do Senhor para os nossos filhos ser libertos. Outra pessoa. Como assim, pastor? Nós temos nossos filhos do ventre e nossos filhos espirituais. Eu falo que são os filhos do coração. Uma mãe de criação, ela tem legalidade diante de Deus. Ela tem a mesma autoridade da mãe que gerou. E eu aprendi isso durante a libertação da minha filha. Mas o Senhor me fez descer a olaria. E eu aprendo com o Senhor até hoje, quando se trata de filhos. Eu tenho um ministério Mãe de Joelho, Filhos de Pé. Eu lido com as mães de tudo e quanto é tipo, né? Mães que têm os filhos no crack. Mães que têm que colocar os filhos na rua por causa dos outros filhos que estão dentro de casa. Mães que passam por situações terríveis, mas que Deus tem dado a vitória, que Deus tem consolado. E quando essa mãe, né, fala para Jesus, Senhor, os cachorrinhos comem, né, debaixo da mesa, a migalha dos filhos. Uma migalha de Jesus salva nossos filhos. Uma migalha de Jesus vai libertar nossos filhos. Mas será que eu estou disposta a pagar o preço? Será que eu estou disposta a deixar o orgulho de lado? Deixar Jesus quebrar meu eu? Será que eu estou disposta a cultivar os frutos do Espírito? Para os meus filhos ver os frutos do Espírito em mim? E querer esse Jesus? Jesus, ele está disposto. Ele está disposto. Ele está disposto a resgatar nossos filhos, a arrancar nossos filhos da mão de Satanás. Aqui no versículo 30 ele diz assim: e indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama,
pois o demônio já tinha saído. Quando ela chega em casa, ela vê a filha dela liberta. Mas Deus vai lidar conosco. Deus vai lidar conosco. O que tem no nosso coração, muitas das vezes, nos atrapalha. Né? Meu esposo é pastor, eu sou pastora. A gente tem aquele negócio de imagem. Com Jesus não tem imagem. Que vão falar de mim. Jesus não quer saber disso. É você e ele. Para resgatar. Para resgatar, sabe? Nossos filhos. Da mão do diabo. Nós vamos ter que dobrar os nossos joelhos. Nós vamos ter que fazer propósito. Muitas das vezes o Senhor vai falar para você subir um monte, para você resgatar o seu filho. Mas a palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus que ressuscita mortos. Porque eu já vi morto ressuscitar. Ninguém me falou. Eu já vi. Então, se Deus ele te dá um direcionamento, faça. Sabe? Ai, mas é tão difícil para mim. É difícil. É difícil quebrar nossa cara. É difícil pegar nosso eu e colocar ele embaixo dos nossos pés. Difícil. Mas tudo é possível aquele que crê. Hebreus 11:1 diz: a fé é o fim e fundamento das coisas que se espera. E a certeza das coisas que não se vê. Eu não vejo, mas eu tenho certeza que a bênção é minha. Eu não vejo, mas eu tenho certeza que os nossos filhos são propriedade exclusiva de Deus. Sabe? Quando quando eu percebi que a libertação da minha filha dependia de mim. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus escolhe sempre um. Ele vai escolher o pai ou a mãe para libertar o filho. Ele não escolhe os dois. É isso, pastor? É verdade. Meu esposo não acreditava na libertação da minha filha. Que é isso, pastor? Ele é pastor. Mas ele não acreditava. Ele falava, você ora, não adianta nada. Você jejua, não adianta nada. Fica aí orando o tempo todo, não adianta nada. Mas eu creia na promessa. O Senhor me deu promessa, né? Isaías 62, né? Versículos 6 e 7. É uma das promessas que ele me deu. Ó Jerusalém, sobre teus muros eu pus guardas que todo dia e toda noite não se calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Eu não podia ficar em silêncio, de jeito nenhum. Nem estejais em silêncio, até que confirme, até que ponha Jerusalém o louvor da terra. A promessa. Minha filha seria uma coroa de glória. Ela seria para louvor do meu Deus. Então não podia ficar. Eu tinha promessa. O Senhor, o Senhor guarda no muro,
Jerusalém. Você é o guarda na vida da sua filha. Então eu não podia ficar em silêncio. Eu tinha que reclamar. Ele diz que todo dia e toda noite não se calarão, de dia e de noite, não se calarão. Ou vós que fazeis menção do Senhor. Não haja silêncio, irmãos. Eu não podia deixar de clamar. Não podia. Ele é soberano. E eu tinha promessa, eu tinha palavra. E eu sempre falava assim para minha filha: o dia que você tiver temor do nome do Senhor, eu não te corrijo mais. Amados, hoje eu não corrijo mais a minha filha. Hoje quem corrige ela é o Espírito Santo de Deus. Sabe? O Espírito Santo corrige ela. A minha filha hoje é uma intercessora. Eu não sabia, quando eu estava na batalha, que eu estava gerando uma intercessora. Eu pedia para Deus, para unir o coração dela ao temor do nome dele. E Deus fez muito mais. Então você que é mãe, você que está em batalha, a vitória é sua. Assim como a filha dessa mulher cananeia, ela foi liberta desse espírito imundo. Assim Deus quer libertar nossos filhos. Seja filho do ventre ou seja filho espiritual. Isaías 65, né, versículo 23. Nós temos uma promessa. E eu vou deixar essa promessa para vocês. Ele diz assim: não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e seus descendentes com eles. Olha só. Semente dos benditos do Senhor. Se nós somos benditos, os nossos filhos também são. Eles estão sendo momentaneamente usados por Satanás, mas eles não são dele. Nossos filhos é a menina dos olhos do Senhor. Então, assim como a filha da mulher cananeia foi liberta, assim nossos filhos são libertos. E eles serão, sim, coroa de glória na mão do Senhor. Eu não tenho tempo para falar muito, né? Senão eu falaria mais. O meu testemunho, ele é muito longo, sabe? Muito. Eu passei por muitas situações com a minha filha. Em cada situação, Deus me deu uma palavra, sabe? Uma vez eu estava chorando muito, muito. Estava no altar, e estava chorando, estava de joelho no altar, estava chorando muito. E o Senhor falou assim para mim: Maria, por que você está chorando? Aí eu falei: Senhor, eu não estou aguentando mais, não. Senhor, não estou aguentando. Aí o Senhor me perguntou: Maria, tem alguma coisa impossível para mim? Eu falei: não, Senhor, nada é impossível para o Senhor. Aí eu falei assim para Deus: eu creio que como teu Espírito pairava sobre a face das águas, como está escrito lá em Gênesis, que o teu Espírito está pairando sobre a minha filha. Aí o Senhor falou assim: se você crê nisso, então você não tem motivo para chorar. Gente, eu não gosto de profecia, que venha me dar profecia, eu não gosto, sabe? Não gosto. E eu chorei, chegou no sábado, meu esposo foi levar todo mundo para o monte, sobrinhos para o monte, todo mundo para o monte. E eu fui. Aí, quando eu estava descendo o monte, tinha um irmãozinho escurinho, pequeno, escurinho, com a maleta na mão. E ele olhou para mim e falou assim: irmã, Deus é bom. Irmão, Deus é bom em todo o tempo. Aí ele olhou para mim e falou assim: irmã, continua cavando esse poço que você está cavando, porque esse poço que você está cavando vai dar muita água. Gente, e esse irmão falou tudo que eu tinha orado no altar. Só que eu
estava sozinha dentro da igreja. Foi um dia que eu fui dormir na igreja, no altar. E ele, e ele falou tudo que eu tinha orado no altar. Aquele irmãozinho falou para mim. Aí eu vim chorando do monte, né? Voltei chorando do monte até na igreja, chorando. Porque eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Porque profecia é para corrigir, redarguir e exortar. Sabe? Então, eu sabia que era o próprio Deus que estava falando comigo. Então, se nós temos que falar ou chorar, chora nos pés do Senhor. Chora nos pés do Senhor, porque Ele vai secar tuas lágrimas. Ele, ele, ele colhe as nossas lágrimas em odres, né? Ele colhe nossas lágrimas. Apocalipse fala que o Senhor recolhe as nossas orações em salvas de ouro, gente. Ele recolhe nossas orações. E a palavra do Senhor diz que o coração do justo pode muito em seus efeitos, muito em seus efeitos. Então, né, creia em cada palavra que Deus tem te dado, cada promessa. Regue com oração, com jejum, as promessas que Deus tem te dado. Quando o Senhor nos dá uma palavra, essa palavra vai se tornar uma espada nas nossas mãos. Quando Ele te dá a palavra, Ele está te revestindo de poder, sabe? Para você libertar o seu filho. E Deus fez uma obra na minha filha, mas primeiro Ele fez em mim, sabe? E através dessa obra que Ele fez em mim, através da minha filha, hoje eu posso ajudar muitas mães. Eu posso ajudar. Mas Ele teve que fazer uma obra em mim. Eu tive que aprender com o Senhor. Eu tive que fazer como Maria. Eu tive que me assentar aos pés dele para aprender. Estou aprendendo até hoje. Eu aprendo com Jesus a cada dia. Cada dia, sabe? Ele nos ensina o tempo de falar, o tempo de corrigir os nossos filhos, sabe? O tempo de abraçar os nossos filhos, o tempo de deixar de abraçar nossos filhos. Tudo isso Deus ensina, sabe? Deus vai nos ensinando. O nosso Deus é maravilhoso. Que Deus possa trabalhar no coração de cada mãe, dessas que estão no lar, daquelas que ainda vão ver esse vídeo depois, mas que Deus possa estar trabalhando no coração de cada mãe, de cada pai, que às vezes ele escolhe o pai para batalhar. Mas creia, vocês são guardas no muro de Jerusalém. E como essa mulher cananeia, né, ela clamou, ela aceitou a exortação do Senhor e ela conseguiu um milagre. Não será diferente com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Ana? Essa é a palavra que eu tinha para ministrar. Amém, pastora. Amém. Sempre muito bom te ouvir, sempre muito bom receber a orientação. Nossa, tremendo mesmo. Vamos para a oração, para a unção, e eu quero que a senhora nos direcione hoje o que nós devemos ungir. Hoje eu quero que a senhora nos dê esse direcionamento. Ontem nós ungimos o alto da cabeça e os joelhos, né? Eu pedi para que durante o dia a gente ajoelhasse e durante, na verdade, os nossos dias, né, nossos futuros, né, a gente ter uma vida, como a senhora disse, descer, né, na olaria, né, descer a casa do oleiro. E descer é realmente se humilhar, né, pastora? É a gente ter coragem, né, de se humilhar e de pedir para Deus, Senhor, nem que seja a migalha, né? Não tem problema, o Senhor pode me chamar do que for, né? Mas eu aceito essa correção, eu aceito, eu me humilho, eu me coloco diante do Senhor, porque eu sei que vai doer,
vai espremer, vai massacrar, vai, mas vai valer a pena em nome de Jesus. Então, Sempre, pastora, sempre vale a pena. Eu gosto de amém. falar para as pessoas o seguinte: tem gente que é como Marta, fica andando de um lado para o outro. Tem gente que gosta de falar com Deus, tem um canto da casa para falar com Deus. E tem gente que gosta de dobrar o joelho, né? Eu lembro que quando o pastor Rogério chegou aqui no Rio de Janeiro, ele falava assim: mãe, falava assim para mim, irmã, tua mãe te botava de castigo no caroço de milho? Eu não, pastor. Não, porque só vive dobrando o joelho. Eu falei: ah, pastor, é que eu, a gente vence as guerras de joelho. Aí, hoje, quem gosta de dobrar o joelho é ele, né? O Rogério que gosta de joelho. Aí, mas cada um tem uma liberdade com Deus, sabe, Ana Paula? E eu Sim, falo assim para cada irmão hoje: fique em liberdade diante do Senhor. amém. Liberdade diante de Deus. Você gosta de ajoelhar, se ajoelha. Você gosta de andar. Tem gente que gosta de falar com Deus andando. Esse é o jeito. Nós somos filhos. Deus fez cada um de nós, jogou a forma fora. Não tem ninguém igual ao outro. É verdade. Eu falo isso, já estou chorando, porque, né, é, é tremendo como Ele nos ama. Não é verdade? É tremendo como Ele nos ama. E a nossa intimidade com Deus. Cada filho tem uma intimidade com o Pai. É verdade. Não perca a tua intimidade com Deus. Amém? Amém. Eu estou com meu óleozinho aqui, né? Assim. Eu peço a você que você unge o alto da cabeça. E se você tiver a parte do corpo que tiver alguma enfermidade, você unja nessa madrugada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E tudo é possível aquele que crê. Amém? E eu quero que vocês, na oração, vocês coloquem assim a mão no coração, né? Porque, né, do coração procede a saída da vida. Amém? Aí Amém. você unge o local que você quiser, que você tivesse com enfermidade. Em nome de Jesus. E quando a gente tiver o congresso, aí eu ensino mais sobre unção, né, Ana? Quando a gente tiver o nosso congresso, Nossa, vai ser tremendo, pastora. aí eu vou Vai, ensinar mais sobre unção. Em nome de Jesus, porque a unção, gente, despedaça todo jugo. Em nome de vai ser Jesus. num lugar ao ar livre, pastora. Um tronquinho de árvore para a senhora sentar e a gente sentadas na grama. Imagina como Amém. um lugar Amém. bem aberto e a gente podendo, né, desfrutar desse momento de liberdade na presença de Deus, em nome de Jesus. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não conheço a Ana ao vivo e a cores. Só conheço ela através da mídia. Mas a Ana é resposta de oração. Amém. A resposta de oração do grupo de intercessão aqui do Rio de Janeiro. Amém. Né? A gente orou, Deus nos deu promessa. Então, quero deixar para vocês que tem a Ana, a tia Jucimara, sabe? Tem umas meninas assim abençoadas. A tia Jucimara eu conheço, que eu faço trabalho com ela, das crianças que vencem, né? Mas são meninas preciosas, né? Que Deus tem colocado, assim, né? Deus me deu uma promessa que todos os meus filhos seriam discípulos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Deus tem me Amém. dado esse povo assim, precioso, né? Em nome de Jesus. Eu, né? Assim, pessoas preciosas. Vamos orar, Aninha, senão eu vou ficar aqui falando toda a vida, em nome de Jesus. Amém. Fecha os Amém. olhos, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai bendito, como é precioso, Senhor, estar na Tua presença. Aleluia. Como é precioso saber que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida dos nossos filhos, Senhor. Ah, Senhor, como é bom saber. Senhor, olha para essa mãe, para esse pai, nessa madrugada,
que está com o coração dolorido, está com o coração machucado. Senhor, porque vê seus filhos muitas vezes andando por caminhos tortos. Mas nessa madrugada, Senhor, o Senhor nos faz essa promessa. Que nós não teremos filhos, Senhor, para perturbação. Não, Senhor. E se nós estivermos dispostos, Senhor, a ter, Pai, um coração quebrantado, a descer, Senhor, na tua olaria, o Senhor vai nos transformar e depois vai transformar os nossos filhos. Então eu te peço, Senhor, nessa madrugada, que o Senhor olhe para o coração de cada mãe, de cada pai, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, arranca o orgulho, arranca a soberba, Senhor, de cada coração, Senhor. Oh, Pai, tira toda a altivez, Senhor, de espírito desses corações. Assim como um dia, Pai, o Senhor teve que lidar comigo, Senhor, para transformar minha filha. Lida, Senhor, com cada pai. Pais que estão magoados, pais que estão chorando, pais que estão tristes. Mas tu és, Pai, o socorro bem presente na hora da angústia. E assim, Pai, como o Senhor me deu refrigério, dê refrigério a esses pais, que a confiança desses pais esteja em Ti, Senhor, somente em Ti, autor e consumador da nossa fé. Porque, Pai, vai se levantar, Senhor, a geração de Samuel. Mas a geração de Samuel só pode se levantar, Senhor. Ah, Pai, se esse filho, se essa filha tiver uma mãe ou um pai com o coração quebrantado, nós só podemos transmitir aquilo que nós temos. Então, meu Deus, quebranta essa mãe, quebranta esse pai, Senhor, em nome de Jesus, para que eles se transformem em ponte sobre as águas, o abrigo no deserto, a flecha que vai acertar o alvo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, essa mãe, esse pai que está com o filho no crack, nas drogas, esse filho que fuma, Pai, uma maconha, que cheira uma cocaína, que se embebeda, Pai, bebe tanto até cair. Ah, Pai, esse filho que está na boca de fumo, esse filho que está no lesbianismo, no homossexualismo. Toma agora, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, esses pais, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Pai, eu repreendo, Senhor, o demônio da morte que está no calcanhar desses filhos, Senhor, nessa madrugada. Eu repreendo, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Demônio da morte, você não tem legalidade para tocar nesses filhos. Eles são propriedade exclusiva de Deus. Eles são a semente bendita do Senhor. E se os pais são benditos, eles também são benditos. Então você não tem legalidade para tocar nesses pais. Senhor, dê estrutura a cada pai, a cada mãe, Senhor. Dê estrutura, dê capacidade, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abra a audição espiritual de cada pai, de cada mãe, para que eles possam ouvir a sua voz, Pai, na hora da tribulação, na hora que estiverem tribulados, para que eles possam ouvir a sua voz, Senhor. Para que eles possam seguir o direcionamento que o Senhor vai dar a cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Porque assim, Senhor, como a filha dessa mulher cananeia foi resgatada, assim esses filhos serão resgatados, Senhor. Eles serão coroa de glória, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, eles vão saquear o inferno, eles vão povoar os céus, Senhor. Não será diferente, porque a mesma bênção que está sobre a minha filha, eu lanço sobre a Pai, esses filhos, Senhor, nessa madrugada, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, olha para essa mãe que está doente, que está enferma. Olha agora, meu Deus. E transforma a unção que foi feita em labareda de fogo, Deus. Em nome de Jesus. Começa a queimar, Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Em nome de Jesus. E espírito de enfermidade que está nessas vidas, ouça a minha voz. Eu te ordeno nessa madrugada, solta esse homem, solta esta mulher. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E se tiver pai e mãe orando para os filhos que estão doentes, eu ordeno agora, diabo, tira a mão da semente deles,
tira a mão da semente deles. A semente deles são propriedade exclusiva de Deus. Então, tira a mão da semente deles agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e a nossa enfermidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Então, esse pai, essa mãe, esse filho já foi sarado nessa madrugada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, eu coloco cada lar nessa madrugada diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti lá na cruz do Calvário. Senhor, que cada lar seja cheio da Tua paz, Senhor, nessa madrugada, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Tua paz que excede todo o nosso entendimento, Deus. Pai, esses lares sejam cheios, Senhor, da Tua paz, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, Pai bendito, Pai santo, Pai tremendo. Derrama da função, o Teu Santo Espírito esteja pairando sobre cada lar, Senhor, nessa madrugada, Pai, em nome de Jesus. Pai, que haja cura, que haja saúde, que haja restauração, que haja salvação, que haja portas abertas, Senhor, para o Teu povo, Senhor, para as mães, para os pais, para os filhos, Senhor, nessa madrugada, porque eu creio nesse exército que está se levantando, a geração de Samuel, Senhor, a promessa que o Senhor me fez, Senhor, há 22 anos atrás, que o Senhor levantaria a geração de Samuel. E este é o tempo, Senhor. Por isso, Senhor, nós não abrimos mão, Senhor, oh Pai, de ver a Tua promessa se cumprindo, Senhor, nesse tempo, ó Deus, em nome de Jesus. Por isso eu entrego, Pai, cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor, nas Tuas mãos, as nossas vidas, Pai, nas Tuas mãos, a vida da Ana Paula, de sua esposa, da sua filha, meu Pai, nas Tuas mãos, a minha vida do meu esposo, da minha filha, do meu genro, nas Tuas mãos, Senhor, e de cada um que está online, Pai, nessa hora, eu entrego, Senhor, nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, Ana? Amém. Amém, pastora. Amém. Louvado seja Deus. Recebam a bênção do Senhor, recebam essa oração na vida de vocês em nome de Jesus. Que o Senhor use cada papai, cada mamãe no posicionamento deles, em nome de Jesus. Que Deus possa nos tratar, nos curar, nos libertar, para que essa grande obra possa acontecer na vida dos nossos filhos. Ana, unja a nossa água, Ana. Amém. Amém, 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 verdade. Vamos fazer a oração da água. Prepare a sua água aí, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro consagrando, Pai, a nossa água. Meu Deus, que essa água seja usada, Senhor Jesus, com muita fé. Meu Deus, porque a partir de agora, meu Deus, não é mais uma água comum. Meu Deus, a partir de agora, Pai, é o poder do Senhor concentrado, meu Deus, em cada partícula e em cada molécula. A partir de agora, Pai, é o poder do Senhor que está, meu Deus, em cada gota, meu Deus, em cada partícula, meu Deus, e a hora, meu Deus, o momento que esta água entrar em contato, seja lá com o corpo, com a roupa, com a casa, meu Deus, com o animalzinho, não importa, aonde essa água chegar, o milagre vai acontecer, a transformação vai acontecer, a cura vai acontecer, meu Deus, a calmaria vai chegar para esse lar, meu Deus, a paz vai chegar para este lar, em nome de Jesus. Eu consagro a nossa água para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. A sua água está abençoada. Misture de lua, prospere ela, coloque em todas as garrafas, em nome de Jesus. Pastora, faz um coraçãozinho aí para a gente tirar uma foto, em nome de Jesus. Alguém vai tirar? Isso mesmo. Alguém tira a nossa fotinha, em nome de Jesus. Eu acho que já deu o tempo. Amém. Pastora, muito obrigado pelo seu sim. Muito obrigado por estar conosco nessa madrugada. Amo sua vida, amo sua família. Como a senhora falou, não nos conhecemos pessoalmente, mas eu sinto que parece que a gente já se conhece e há anos. Verdade. Né? Essa é a sensação que eu tenho. Né? E eu sei que quando nos encontrarmos vai ser muito especial, vai ser muito tremendo. Como ontem eu conheci
as preciosas, algumas mulheres que eu conheci apenas, né, pelo grupo, apenas pelo Meet, apenas pela internet. E ontem eu pude dar um abraço, passar um tempo com elas e foi muito precioso. E eu sei que Deus está preparando esse tempo para nós, para essa junção, para esse tempo de ajuntamento em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastora, um Amém. excelente domingo para a senhora, para o pastor, dá um abraço nele por nós, para sua filha, em nome Amém. de Jesus. Amém? Amém. Pode dar o seu tchau para as meninas, para os meninos que estão aqui, e aí a gente vai encerrar, em nome de Jesus. Um dia abençoado para todos, em nome do Senhor Jesus. E creia em Hebreus 11:1. A fé é o fundamento das coisas que se espera, é a certeza das coisas que não se vê. Você não está vendo, mas o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu creio, em nome de Jesus. Gente, até amanhã. Chegamos na metade, né? Metade do caminho. Voltar para trás, parar de assistir, é o mesmo tanto do que você já caminhou. Ou você segue em frente, conclui, né, a sua jornada de 12 dias, ou você desiste e você volta. Eu acredito que desistir não é uma opção. Né? Desistir não é uma opção na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. É avante, né? É seguir em frente, porque Deus tem muita coisa boa para nos entregar. Então, 3 horas da manhã aqui pelo Instagram, 10 para as 3 no Meet, em nome de Jesus. Foi uma bênção, vai ser bênção em nome de Jesus. Mais 6 dias em nome de Jesus. 6 dias nos esperam com muita bênção em nome de Jesus. Dentro da nuvem, a visão é diferente. Pega a visão, pega o que Deus está te mostrando. Pega o entendimento que Deus está trazendo para você. Né? A palavra, os testemunhos, os milagres que essas minhas amigas estão compartilhando, é o que elas viveram. Né? Não que nós, né? não que a gente vá viver igualzinho o que elas viveram, não. Mas nós estamos recebendo direções, né? Para que a gente não erre, para que a gente não cometa, né? Novamente erros que já foram cometidos, que a gente tome isso como lição, em nome de Jesus. E eu creio que os nossos filhos estão já, em nome de Jesus, tendo o coraçãozinho deles unido ao temor do Senhor, em nome de Jesus. E ali eu vejo nossos filhos abraçadinhos com Jesus, em nome de Jesus. Sabe aquele abraço coletivo? Jesus, assim, bem grandão, aquela criança abraçando ele ali pela cintura, abraçando ele ali, e a gente chegando, abraçando, o esposo chegando e abraçando, a família chegando e abraçando. Assim será a nossa família agarradinha com Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastora, um beijo, te amo. Meninas, beijos, amo vocês, fiquem com Deus. Até amanhã, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.